Olá, eu sou a doutora Cíntia Marques, enfermeira podiatra, especialista no tratamento de feridas e pés diabéticos. Sejam todos muito bem-vindos! Agora eu tenho um canal no YouTube! Então, se você tiver alguma dúvida sobre o conteúdo que vamos conversar aqui hoje, é só você deixar a sua dúvida aqui embaixo nos comentários que eu volto aqui para te responder, ok? Hoje eu vou responder aqui para vocês uma dúvida que é muito frequente. Muitos pacientes de diabetes, quando chegam no meu consultório ou até mesmo no atendimento domiciliar, me perguntam: doutora, tenho diabetes, então eu tenho pé diabético? Não! Existe uma grande diferença entre pé diabético e pés de pessoas com diabetes. O pé diabético é aquele pé de pessoas que têm a doença do diabetes e que existe uma ulceração. Aquele pé que já tem uma ferida e essa ferida originou de uma perda da sensibilidade por causa da neuropatia diabética. Ou seja, se você teve um machucado lá no seu pé, mas que não é na região dali da sola dos pés, entre os dedos, né? Então a gente precisa avaliar, porque nem sempre vai ser um pé diabético. Mas toda pessoa que possui diabetes possui o que a gente chama de pés de risco, que são aqueles pés mais sensíveis que precisam de cuidados. Então eu vou explicar para você o que é o pé de risco. O pé de risco é o pé de toda pessoa que tem a doença do diabetes. Por que isso? A gente classifica como pé de risco porque esse paciente, ele pode, por causa da diabetes, ao longo dos anos, uma diabetes descompensada, ou até mesmo aquele paciente que tem a diabetes silenciosa, que não tem o diagnóstico do diabetes, ao longo desse tempo, ele sofreu o que a gente chama de neuropatia diabética, que é a destruição, a degeneração dos nervos periféricos. Com isso, esse pé ele vai ter uma sensibilidade protetora reduzida. Então a gente diz que ele é um pé de risco. Por quê? Porque ele pode ferir o pé e não sentir uma pedrinha no sapato, um espinho ou um prego, e aí desenvolver uma lesão e vir a ter o pé diabético. Então é extremamente importante que você tenha um enfermeiro podiatra para poder te orientar. Doutora, então não tenho pé diabético, mas tenho pé de risco. Quais os cuidados que eu devo ter? Corte adequado da unha. Existe uma técnica que a gente faz que o corte ele precisa ser totalmente reto, para que você não fira a sua unha, para que não encrave essa unha e venha ter uma ferida ali. Cuidado também com as unhas com relação aos fungos. Então, se tem fungos, precisa tratar porque é porta de entrada de infecção. Micose interdigital, que a gente chama de frieira, pé de atleta, é extremamente importante cuidar, porque se você tem um pé de risco, você não vai sentir quando essa micose interdigital abrir uma lesão ali. A proteção dos pés com calçados adequados. Os calçados para o paciente diabéticos, dependendo se ele tiver deformidade, precisam ser calçados sob medida, precisam ser calçados específicos. Então o enfermeiro podiatra vai estar te orientando qual tipo de calçado. E por último, não menos importante, eu digo que é o quesito mais importante para o paciente portador de diabetes com pé de risco, fazer o exame neurológico, o que a gente chama de teste de sensibilidade. O nosso consenso internacional de cuidados de pessoas com pé de risco ou pé diabético diz que o paciente precisa fazer esse teste para a gente fazer a classificação desse pé de risco, porque através do teste de sensibilidade que a gente faz, protetor ali com monofilamento, com diapasão, com exame físico, fazendo avaliação da saúde vascular desse pé, a gente vai determinar se você tem um pé de risco muito grave ou se você tem um pé de risco com uma gravidade leve ou se você ainda não desenvolveu um pé de risco. Então, dentro de todos os cuidados que eu falei, manter a glicemia controlada, consulta periódica com o médico podiatra, fazer o exame periódico. Eu sou a doutora Cíntia Marques, enfermeira podiatra, especialista no tratamento de feridas e pés diabéticos. E se você ficou com alguma dúvida sobre esse conteúdo que eu deixei aqui para vocês, falando sobre a diferença entre pés diabéticos e pés de pessoas com diabetes e pé de risco, você pode deixar aqui nos comentários que eu venho te responder. E para que você fique por dentro de todos os vídeos que eu vou estar postando aqui no meu canal, é só você se inscrever, que sempre vai ter vídeos novos aqui e muito legais. Não se esqueça de ativar os sininhos,
de notificação para você saber toda vez que eu fizer um vídeo novo. Salvar e compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder e juntos vamos salvar vidas, porque uma andorinha sozinha não faz verão. Vamos lá, beijos!